Olá, estudante. Dando continuidade ao nosso curso de Planejamento Orçamentário, vamos dar início ao nosso tópico 2, que é o tópico de receitas e despesas. Então, nós vimos no tópico anterior, falamos sobre PPA, LDO e LOA, onde vimos que o PPA é o planejamento para os 4 anos, a LDO faz o elo entre o PPA e a LOA, sendo ela que fixa as prioridades, contingencia algumas despesas para aquele ano, e a LOA como sendo a fixação das despesas e a estimativa das receitas. Então, agora a gente vai tratar justamente dessas receitas e dessas despesas. Então, convido vocês a ler o conceito de receita. São os recursos financeiros que o governo tem à sua disposição para pagar as despesas públicas. O tópico anterior, a gente também contextualizou essa questão das receitas e despesas como sendo a forma de atender às necessidades sociais. Então, a gente disse que, para que os entes, os governos, de uma maneira geral, né, os entes públicos, eles possam atender às necessidades da população, então eles precisam de ter dinheiro em caixa, eles precisam arrecadar, precisam das receitas para poder, de fato, atender essas necessidades que seriam as despesas. Então, após o conceito de despesas, vamos entender um pouco sobre a origem dessas receitas. Vamos citar e convido vocês a acompanhar os 5 tipos de origens de receitas que trazemos aqui. Então, são as tributárias e a gente aí vai exemplificar um pouco, como no caso das tributárias, a gente pode pensar no imposto de renda. As operações de crédito, a gente pode pensar nos empréstimos, que o governo também pode fazer, não só nós podemos ter créditos, mas o governo também pode, né? As transferências constitucionais, que aí a gente pode pensar no Fundo de Participação Estadual e no Fundo de Participação Municipal. As transferências legais, que são as complementações, por exemplo, do Fundeb, que é uma fonte bem utilizada pela educação, e as transferências voluntárias, que a gente pode pensar nos convênios. Então, agora, de posse dessas informações, a gente vai falar dos estágios da receita, como de fato ela se operacionaliza, como de fato ela é executada. Então, inicialmente, nós temos a previsão. Essa previsão ela está intimamente ligada com a LOA, que a gente disse que a LOA estima receitas e fixa despesas. Então, aqui, esse momento de previsão, ele é feito, né, a partir de um histórico, não é uma coisa aleatória, é feito por um histórico que se observa o comportamento dessa receita nos anos que antecederam e se faz uma projeção, uma previsão. O segundo passo do estágio da receita seria o lançamento. É, de fato, a individualização do que nós iremos pagar, é a geração do boleto. Então, se tem o universo das receitas que vão ser arrecadadas e, nesse momento do lançamento, vai se individualizar. Então, eu vou dizer quanto cada um vai pagar referente ao quê. Então, é aquele boleto que a gente vai ao banco para pagar. Então, é a individualização da receita. A arrecadação é o ato de irmos fazer o pagamento, de fato, junto a um agente financeiro. Então, pensando na nossa rotina, na nossa realidade, é de posse de um boleto, a gente ir numa agência bancária, por exemplo, fazer, de fato, o pagamento. E o recolhimento é quando esse agente financeiro, né, que recebeu essa demanda dos entes públicos, ele arrecada esse recurso e transfere para uma conta única do Estado, ou da União, ou do município. Então, dando sequência ao nosso estudo de receitas, agora a gente vai falar um pouquinho das fontes de receita. E as fontes que a gente vai tratar aqui são inúmeras, mas a gente vai se ater aqui a falar um pouquinho sobre as fontes que financiam especificamente a educação. Elas estão intimamente ligadas à educação. Não apenas, mas intimamente ligadas à educação. Então, o que são fontes de recurso? São agrupamentos de naturezas de receitas. Então, receitas de uma natureza específica que reunidas formam uma fonte de custeio para seja lá qualquer atividade. Então, a gente vai tratar aqui da fonte 105, que é a fonte de salário e educação, a fonte 101, que são recursos ordinários, né, de impostos e taxas, e aí sim é uma fonte do Estado e ele pode fazer o uso em várias atividades, não está diretamente ligada à educação, mas também custeia a educação, e a fonte 109, que é a fonte com recursos oriundos do Fundeb. Então, para a gente só consolidar, né, a importância do que foi tratado no tópico anterior e fazendo uma relação com o nosso tópico agora atual, então a LOA ela estima
as receitas e ela fixa as despesas para o exercício financeiro. Então, a gente reforça aí, né, esse caráter da LOA e da importância das receitas e das despesas. E não esquecendo que as despesas elas precisam estar previstas na LOA, senão elas não podem acontecer. Mesmo que tenha uma receita, a gente só vai poder, de fato, executar a despesa se ela tiver previsão de lei, se ela tiver contida na LOA. Então, a gente trouxe o conceito de LOA novamente e agora a gente vai apresentar. Então, eu convido vocês para ver na tela um recorte da LOA e a gente fazer essa relação com o que estamos falando em relação à receita. Então, aqui a gente trouxe um exemplo de uma despesa. Gostaria de convidar vocês para acompanhar, onde essa seta amarela está indicando, está ressaltando aqui a questão das fontes. Então, aqui a gente tem um quadro das dotações orçamentárias e aqui as fontes que irão custear essa atividade, no caso a 2309, que trata da ampliação do suporte à atividade educacional para a educação profissional. Então, aqui a gente vê que a relação entre a receita e as fontes que vão custear essa despesa. Então, a previsão aqui para essa despesa é de R$ 1.345.000. Bom, com essa observação em torno da LOA, né, olhando a LOA com todo esse conhecimento adquirido ao longo do curso, a gente agora vai falar das despesas públicas. Então, mais uma vez, eu convido vocês a entenderem o conceito de despesa pública. Então, despesas públicas é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos e ou para a realização de investimentos ofertados à sociedade. Então, a gente pode classificar, tipificar, na verdade, a despesa inicialmente de duas formas. A gente pode falar das despesas discricionárias e das despesas obrigatórias. As despesas obrigatórias, como o próprio nome já diz, elas têm que ser feitas. O governante, o ente público, ele não tem a opção de fazê-las ou não. Eles são obrigados constitucionalmente ou legalmente, mas eles precisam, de fato, cumprir com aquilo que está em lei ou que está na Constituição. Já as despesas discricionárias, elas estão sujeitas a poderem ou não serem feitas. Podem ser vistas como uma prioridade naquele momento em detrimento de outras. Então, ela tem essa flexibilização, se vai ser executada ou não. Então, a gente trouxe também um desenho que, na verdade, é para ilustrar, né? Um traz a questão da proibição da escolha e o outro deixa claro a possibilidade da escolha, apenas para ilustrar essa questão da discricionalidade e da obrigatoriedade. Então, continuando na nossa classificação de natureza de despesa, no entendimento da despesa pública, então agora a gente vai falar de categoria econômica. São duas categorias econômicas, então eu convido vocês a conhecer o conceito de cada uma delas. Então, despesas orçamentárias correntes são aquelas que se classificam por não contribuírem diretamente para o funcionamento ou aquisição de um bem capital, ou seja, não contribui com o aumento do patrimônio do Estado. Então, é muito importante esse grifo aí no não contribuem, é porque isso vai fazer toda a diferença em relação ao outro conceito. Então, essa categoria econômica, ela é identificada pelo número 3 e ela não contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem capital. Então, agora a gente vai estudar a outra categoria econômica, que é identificada pelo número 4. Então, despesas orçamentárias de capital. Elas se classificam nessa categoria por contribuírem diretamente para a formação ou ampliação de um bem capital. Então, o que diferencia uma categoria da outra é o fato de não contribuir e de contribuir. Só que a despesa ela não se limita só a categorias econômicas, ela tem outras classificações da sua natureza e a gente vai estudar cada uma delas. Então, agora a gente vai falar dos grupos de despesa e da relação que o grupo de despesa tem diretamente com cada uma das categorias econômicas. Então, mais uma vez, eu convido vocês a olhar na tela a relação entre a categoria e os grupos. Então, o grupo de despesa ele é um agrupamento de despesas com a mesma característica. Então, na categoria econômica 3 de despesas correntes, nós vamos ter o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, onde grupo 1 seria o pessoal e os encargos sociais. Então, trazendo para a nossa realidade, seria os salários, o pagamento efetivo dos nossos servidores, dos nossos professores, dos servidores aqui da sede, da administração. Mas isso dito, não os contratos terceirizados, apenas os servidores de fato da casa. Então, seguindo para o nosso estudo de grupos, a gente tem o grupo 2. Nele está incluído os juros e os encargos da dívida.
Então, quando o governo adquire um empréstimo e tem o pagamento de juros, esse pagamento, essa fração do pagamento desses juros vai entrar como grupo 2 dentro da categoria econômica 3. Então, o grupo 2, ele está identificado como juros e encargos da dívida. Então, isso aqui é quando o Estado, enfim, o ente público, ele adquire um empréstimo. Então, a fração de juros, a parte que é correspondente aos juros, vai ser paga dentro da categoria econômica 3, grupo 2. E dando sequência, agora a gente vai ver o grupo 3, que é um dos que a gente mais utiliza. O grupo 3, ele é denominado como outras despesas correntes. Aqui está contido contratos de mão de obra terceirizada, aluguel de locação de veículos, transporte escolar, as despesas diárias de rotina da escola, como água, energia. Então, é um grupo que material de consumo, que é muito importante. Então, você que deseja ser gestor de escola, é muito importante você entender essa classificação dos grupos de despesa. Quando você receber um recurso, ele já vai estar associado, ele já vai estar relacionado a um grupo de despesa e ele vai ter que ser utilizado para esse fim. Então, dando continuidade, ao final do estudo dos 6 grupos, a gente faz um arremate para ficar mais claro. Então, voltando a analisar aqui a nossa tela, né? A categoria econômica 4, que é aquela de despesa de capital, que agrega ao Estado. Então, vamos lá. O grupo 4 é um grupo de investimentos. Então, é aquisição, não mais a locação do veículo, mas a aquisição de um veículo, por exemplo, estaria contido aqui. Também podemos citar, para dentro do ambiente escolar, a gente poderia citar a construção de uma quadra, a gente poderia citar uma ampliação de uma escola, um anexo, a gente pode também mencionar a aquisição de ares condicionados, computadores. Então, tem várias despesas que são executadas dentro da escola, que são diretamente relacionadas ao grupo 4, e que quando você receber essa dotação orçamentária, você não vai poder fazer um uso indiscriminado. Quando ela for de grupo 4, você vai ter que fazer com essas despesas, você vai ter que executar com essas despesas que são tidas como despesas de investimento. Então, partindo para o grupo 5, são inversões financeiras, e o grupo 6, a amortização da dívida. A amortização da dívida, a gente pode falar, comprou um bem parceladamente, isso tem uma taxa de juros embutida, como a gente, quando vai comprar um imóvel. Então, o parcelamento, o financiamento desse imóvel, uma parte é a dívida principal e outra parte são os juros. Os juros vão ser pagos lá na categoria econômica 3, dentro do grupo 2, mas a dívida principal, que está amortizando, está fazendo com que cada vez aquele imóvel seja um pouquinho mais seu, aí ele está agregando valor. Então, ele é uma amortização da dívida e ele é o grupo 6. Então, dando continuidade, agora a gente vai falar das modalidades de despesa, que também é uma classificação da natureza de despesa. Então, aqui são várias as modalidades de despesa com qual a gente pode utilizar esse recurso. Mas aqui a gente vai tratar dos 3 principais, os que a gente mais usa aqui na esfera da educação, da Secretaria da Educação. Então, a gente vai falar da modalidade 40, da 50 e da 90. E aí eu convido vocês novamente a ver o que a gente trouxe acerca dessas 3 modalidades. A modalidade 40, ela é a transferência a município. A modalidade 50 são as transferências a instituições privadas sem fins lucrativos e a modalidade 90, que são as aplicações diretas. Mas o que é que isso quer dizer? Essa despesa, ela é de responsabilidade do Estado. Ele apenas transferiu a execução dessa despesa a alguém. Então, ele transfere para que o município realize, ele transfere para que uma instituição privada realize ou ele faz a aplicação ele mesmo diretamente. Ele mesmo executa essa despesa e aí é o que a gente chama das aplicações diretas. Então, pessoal, com relação o nosso módulo 3 e o nosso tópico 3.2, é isso que a gente traz para vocês aqui com relação às receitas e às despesas públicas. Espero ter contribuído mais uma vez aqui para o conhecimento de vocês e vocês darão continuidade com o tópico 3.3. Obrigada e bons estudos.